aparece ali muitas vezes é a minha. Cuidado com o que divulgamos e, sobretudo, como o dizemos. É muito importante tomarmos cuidado com o que falamos. A nossa reputação, a nossa carreira e até mesmo os nossos relacionamentos podem depender de como nós falamos. O capítulo 12 de Mateus é um dos mais penetrantes do Novo Testamento. Ali, uma parte da fala de Jesus refere-se precisamente ao sentido das palavras. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, visto que nossas palavras refletem os pensamentos e muitas vezes os nossos sentimentos, que nos tornam únicos, é importante então que analisemos com atenção o jeito com que falamos. Ora, sendo a fala um dos principais veículos de comunicação entre os homens, tem o poder de gerar vida ou morte, saúde ou doença, alegria ou tristeza, esperança ou inquietação e, mais ainda, paz ou guerra. Ésopo era um escravo, mas era um escravo com uma rara inteligência, que servia na casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. Certo dia, em que seu patrão conversava com outro companheiro sobre os males e as virtudes do mundo, Ésopo foi chamado a dar a sua opinião sobre o assunto. Ao que respondeu com segurança: tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. Como? Perguntou o seu amo. Tens certeza do que estás falando? Como podes afirmar tal coisa? Meu amo, não só afirmo, como, se me permitir, irei até ao mercado e trarei a maior virtude da terra. Com a devida autorização do seu senhor, Ésopo saiu e dali a alguns minutos voltou carregando um pequeno embrulho. Ao abrir o pacote, o velho chefe encontrou vários pedaços de língua. E, enfurecido, deu ao escravo, mesmo assim, uma chance para se explicar. E ele disse-lhe: meu amo, não vos enganei. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados. Os conceitos religiosos são espalhados. As obras dos poetas tornam-se conhecidas de todos. Acaso podeis negar estas verdades, meu amo? Muito bem, meu caro, observou o amigo do amo. Já que és tão desembaraçado, que tal trazer-me agora o pior vício do mundo? Perfeitamente possível, senhor. E com nova autorização do meu amo, irei novamente ao mercado e de lá trarei o pior vício de toda a terra. Concedida a permissão, Ésopo saiu novamente e, passado poucos minutos, voltava com outro pacote semelhante ao primeiro. Ao abri-lo, os amigos encontraram novamente pedaços de língua. Desapontados, interrogaram o escravo e obtiveram dele surpreendente resposta. Porque vos admirais de minha escolha?
Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, transforma-se no pior dos vícios. Através dela tecem-se as intrigas e as violências verbais. Através dela, as verdades mais santas, ensinadas pelos homens de bem, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Através da língua estabelecem-se as discussões infrutíferas, os desentendimentos prolongados e as confusões populares que levam, sobretudo, ao desequilíbrio social. Acaso podeis refutar o que digo? Perguntou Ésopo. Impressionados com aquela inteligência invulgar, porque ele não deixava de ser apenas um simples serviçal, ambos aqueles senhores calaram-se comovidos. E o velho amo, no mesmo instante, reconhecendo o disparate de ter um homem tão sábio como escravo, concedeu-lhe a liberdade. E Ésopo aceitou a sua libertação e tornou-se mais tarde um contador de fábulas muito conhecido da antiguidade e cujas histórias até hoje se espalham por todo o mundo. Vemos então porque temos de ter cuidado com o que se diz. Um outro relato que devemos também ouvir com atenção conta-nos o seguinte: um pai de família chegou a casa após o dia de trabalho duro e encontrou a mesa do jantar já posta à sua espera. Quando todos os familiares tomaram os seus lugares para compartilhar daquele momento, daquela refeição, que deveria ser de tranquilidade, como devem ser todas as refeições de família, o pai começou a contar sobre um incêndio criminoso ocorrido na cidade. Referiu-se à esperteza do malfeitor que provocou o incêndio. Explicou nos mínimos detalhes todos os passos do criminoso para atingir o seu objetivo. Descreveu cenas emocionantes e contava tudo gesticulando muito, como se estivesse fazendo a reconstituição da cena. Enumerou todos os materiais que o rapaz usara para desencadear o incêndio. Depois de acabar a sua refeição, ausentou-se, em companhia da esposa, para as suas atividades habituais no templo religioso. Entretanto, ainda não se tinha passado uma hora, quando foi chamada à pressa para que voltasse o quanto antes ao seu lar. De retorno, pôde perceber, ainda ao longe, que a sua casa estava em chamas. As labaredas consumiam com voracidade o seu lar, que até há tão pouco tempo abrigava a família. Imediatamente aquele homem começou a praguejar, contra tudo e contra todos, tentando achar o responsável pela desgraça. Pensava consigo mesmo que isso só poderia ser obra de um louco. Em poucos minutos, vários pensamentos passaram pela sua mente, em busca de alguma coisa que justificasse aquele ataque tão misterioso. Não tinha inimigos declarados. Não se lembrava de ter dívidas com ninguém. Por fim, admitiu que o incêndio só poderia ser fruto de um acidente. Sim, teria que ser algo casual. Preocupado com os filhos, procurou-os. Imediatamente eles ali estavam no meio da fumaça e encontrou-os protegidos debaixo de uma das árvores do quintal. Notou, todavia, que o seu garoto de 8 anos escondia-se
por trás dos demais. A criança demonstrava que estava com medo de alguma coisa. Aproximou-se e ficou sabendo que fora precisamente esse seu filho a atear o fogo na casa, copiando todos os pormenores da descrição do incêndio criminoso que ele fizera ao jantar. Nunca nos esqueçamos da cautela que devemos ter nos nossos comentários sobre acontecimentos menos felizes. Basta que a mídia notifique algum facto ocorrido e um qualquer possível suspeito para que de imediato tomemos a iniciativa de julgá-lo e condená-lo. No mesmo instante, passamos a falar a respeito e estabelecemos para o condenado, pela nossa razão, pela nossa maneira de pensar, as penas mais cruéis. Não raro ouvimos, devia ser morto. Quantas criaturas já tiveram as suas vidas destroçadas pela língua, que afiada como um punhal, decepa a honra, o caráter e a vida particular de cidadãos, apenas porque são suspeitos. Antes de nos preocuparmos em disseminar o mal, façamos todos os esforços para divulgarmos o bem. Quem nutre conversação inconveniente pode estar colaborando com a divulgação do mal dentro do próprio lar, como vimos. Devemos considerar que, em momento algum, o mal merece comentários, a menos que seja para ser corrigido. Quando quisermos que uma notícia ou uma ideia seja esquecida, não a comentemos. Foi combatendo as doutrinas e combatendo as ideias consideradas maléficas que a humanidade se popularizou. Aliás, popularizou essas ideias e as tornou conhecidas por serem tão repetidas. Assim, a melhor maneira de se combater o mal é dar-lhe total esquecimento. Tiago, na sua terceira carta, diz: nenhum humano consegue controlar a língua com perfeição. Alguém disse, e de modo muito interessante, a língua pesa somente 23 gramas e não há quem consiga segurá-la. Muitas vezes o que se diz revela o que somos por dentro. As palavras originam-se de pensamentos, já dissemos. Se quiser melhorar o que diz, precisamos melhorar o que pensamos. Podemos melhorar nossas conversas, podemos. Podemos ir enchendo o coração com coisas boas. O Evangelho está cheio de bons conselhos para acertarmos a nossa fala. A Boa Nova ensina: pense bem antes de falar. Isto encontramos em Provérbios 12:18. Existe aquele que fala irrefletidamente como as estocadas, os golpes de uma espada. Mas a língua dos sábios é uma cura. Ora, se nós percebermos que costumamos golpear ou ferir os sentimentos de outros, seria bom esforçarmos-nos para pensar antes de falar. Pois o coração do justo medita a fim de responder, mas a boca dos maus, dos iníquos, borbulha com coisas más. Então façamos por não dizer a primeira coisa que nos venha à mente, principalmente quando formos provocados. Façamos um esforço para falar de modo sábio, de modo amoroso, de modo calmo. Que as declarações de nossa boca e a meditação dos nossos corações se tornem agradáveis diante de Deus.
Que a nossa fala nos deixe tornar uma companhia agradável para outros. O que nós dizemos pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, usemos bem as nossas palavras. Reflitamos nestes 3 princípios bíblicos. Você fala de modo calmo e pacífico. Uma resposta, quando branda, faz recuar o furor, a ira, a zanga. Mas a palavra que causa dor faz subir a ira. O segundo ensinamento bíblico: suas palavras edificam os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra pervertida, mas a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que confira aos ouvintes aquilo que é favorável àqueles que nos ouvem. E o terceiro ensino: você procura mesmo, em situações difíceis, falar com graça e de um jeito mais fácil de ser aceito pelos outros? Vossa pronunciação seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então, quando olhamos no espelho e corrigimos alguma coisa que em nós não está bem, ficamos mais apresentáveis e sentimos-nos mais confiantes. Esses são os benefícios que nós teremos se melhorarmos o nosso falar, usando a reflexão e a ponderação. O que dizemos afeta nossa reputação e nossos relacionamentos, dissemos logo no princípio. Após uma conversa educada com uma mulher idosa que acabara de conhecer, e sem saber que o microfone ainda estava ligado, um político chamou-a de intolerante e resmungou dizendo que sua equipe deveria tê-la impedido de se aproximar dele. O país inteiro ficou chocado com a descrição que ele fez da mulher. Com sua reputação agora manchada, aquele político perdeu a reeleição apenas 8 dias depois. E novamente o Evangelho. Cuidado com o que sai de vossa boca, ensina Mateus 15:10. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E Tiago, novamente na terceira carta, faz uma profunda reflexão. A língua também é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo, ela põe a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os répteis e os peixes, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, diz Tiago, não convém que isto se faça assim. Então, concluindo, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói-se a si mesmo. É na observação do que se expressa através da fala que um médico, um psicólogo, um terapeuta pode diagnosticar uma patologia que está implícita em comportamentos tidos como anormais. Um olhar para dentro de nós, a alma,
através daquilo que falamos, nos revelará em que estado se encontra o que acreditamos, o que esperamos e o que somos. Uma língua irrequieta denota um coração irrequieto. Uma pessoa que não pode ficar calada não está tranquila. Por mais que fale sobre paz e sobre alegria, o que somos é aquilo que falamos. E esta arte de bem falar ainda é pouco conhecida de muitos de nós. E falar bem nunca significou falar muito. Pelo contrário, o poder de síntese é qualidade dos sábios. Jesus não falou muito. Fazem-se muitos cursos para se ter uma boa oratória. Falar muito bem de público. Virá o tempo em que nós nos preocuparemos em fazermos cursos de escutatória. Em vez de falarmos, aprendermos a ouvir, a escutar. Cuidado então com o que sai da nossa boca. Palavras têm poder, pois elas são energia. E a energia nós geramos-la, seja do bem, seja do mal. Então tenhamos cuidado com as palavras e sobretudo com os nossos desejos, porque às vezes até pode ser que sejamos atendidos. E essas energias que geramos pelo pensamento ou pela fala representam muito do que queremos e desejamos. Por isso tem influência em nosso viver. Investir em conhecimento pode tornar-nos sábios, mas falar com amor e fé torna-nos humanos. Não esqueçamos agora as palavras do Mestre Jesus, que são rotas luminosas. É pão de sustento para as nossas almas. É água refrescante. É um bálsamo bendito para incontáveis corações. Seria muito importante que todas as noites, em nosso exame de consciência, perguntássemos: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Clareia e adoça a tua palavra, para que o teu verbo não acuse nem fira, ainda mesmo na hora da consagração da verdade. E não poderíamos terminar de maneira melhor. Fala pouco, mas pensa muito. Sobretudo, façamos o bem. Que Jesus nos auxilie neste propósito, porque ele não é de todo fácil. Pela vossa atenção, muito obrigado.